Olá, queridos. Estamos aqui na Universidade do Estado da Bahia para tratar de uma temática extremamente recorrente em nosso meio, que é a questão do feminismo, a questão de gênero, a questão das relações de sexo no nosso âmbito social. O movimento feminista no Brasil, nós precisamos colocar em pauta que ele teve várias tendências e diversas temáticas. Primeiro, ele começa no final do século XIX, em que tem dois enfoques muito latentes. O primeiro dele é aquele movimento comportado, em que a mulher ela não lutava exatamente pelas questões sociais, tampouco pela liberdade da sua subserviência, mas sim era aquela colocação da mulher enquanto cidadã. Esse era o feminismo mais educado, em que a mulher queria simplesmente fazer parte de um seio social, ser colocada ou até mesmo, podemos dizer assim, inserida nas relações, né, da sociedade. A segunda tendência diz respeito a um feminismo, vou colocar entre aspas, mal comportado, que ele é colocado pelas feministas que traziam no seio intelectualidade, traziam em seu seio também as questões de movimentos sociais, eram militantes. Então, esse feminismo é que vem trazer questões importantes para a questão do trabalho, a questão, principalmente as discussões que diziam respeito de divórcio, que era um tabu na sociedade da época, né? Sobretudo a sexualidade. E nesse ínterim nós precisamos definir o que é sexualidade, o que são as relações de sexo e os movimentos de sexualidade e o movimento feminista ou os movimentos de gênero. Os teóricos tratam a questão de gênero de uma forma mais generalizada. Ele não define exatamente o papel da mulher enquanto ser social, enquanto que o movimento feminista vai mais na questão da luta pelo espaço da mulher em sociedade e todas as problemáticas que envolvem. Então, quando nós falamos de relação de sexo dentro do movimento feminista, nós estamos falando da confluência, do antagonismo entre sexos, não é? Pertencentes a um seio social. Esse antagonismo faz com que as mulheres sejam agora atrizes do seu próprio fazer histórico, enquanto os homens eles são colocados em larga escala à parte daquilo que elas querem conseguir, elas mesmas buscam. Isso não significa que os homens não estão inseridos nessa luta. Isso significa que eles deixam de ser atores de tais lutas e sim colocando em relevo agora as ações das mulheres. E quando nós falamos de gênero, esse termo ele teve mais uma aceitação acadêmica, justamente porque ele minimizava tais questões de confluência. Ele trazia mais como essa mulher ela se comportava, ou ela é vista em termos históricos na sociedade. Então, quando nós falamos de gênero, nós estamos tratando de uma linha horizontal de como a mulher foi tratada e adequada ao seu comportamento, até mesmo sua subalternidade, no decorrer da história social e, no nosso caso, da nação brasileira. Então, podemos dizer que no curso do tempo, a luta da mulher na sociedade, ela se transforma numa bandeira, né, levantada por aquelas que se sentiam, principalmente por aquelas que faziam parte de um seio social em que seus próprios cônjuges ou seus maridos, vamos de uma forma mais popularizada, se sentiam inseridos no seio social. Elas também precisavam ver que elas faziam parte de um seio de cidadania. Nesse ínterim, nós podemos dizer que na década de 50, o movimento feminista ele teve uma força maior, ele teve um ganho maior para a sociedade brasileira, já que esses movimentos trouxeram ganhos, né? Sobretudo quando nós tratamos de estudos, quando nós tratamos de força
trabalhista, quando nós tratamos de assuntos referentes à liberdade feminina. E quando nós falamos de liberdade feminina, nós estamos falando exatamente de a mulher não estar tão diminuída pela figura masculina ou pelo patriarcalismo, que nós entendemos da soberania do homem na sociedade. Além disso, nos anos 70, em plena ditadura militar, esse movimento também ganhou um aspecto muito relevante, muito importante para a nação brasileira, em que vários eventos foram feitos, ainda que no Brasil nós estivéssemos numa realidade entre morte e agressões. Essas mulheres também lutaram e mesmo em exílio elas fizeram algumas conquistas para que esse movimento viesse a cabo, viesse a funcionar também e ganhando novos adeptos. A partir de 85, o cenário desse movimento, ele começa a partir de duas formas de pensamento, né? Primeira, que é a profissionalização feminina. A mulher, a partir de então, ela passa a ser equiparada ao homem profissionalmente. Ela começa a ganhar espaço em todos os âmbitos trabalhistas, também sendo reconhecida legalmente seu trabalho, não só como força trabalhista, mas como capacidade de atuar em sociedade e principalmente de atuar no crescimento, numa engrenagem social para o seu funcionamento, sobretudo para a construção da nação. Muitas pessoas confundem movimento feminista com a questão da sexualidade, da homossexualidade, não é? E isso é um estereótipo irrelevante, porque nem todo feminista ele está atrelado à homossexualidade. Nem toda feminista ela não está atrelada à homossexualidade. Então, é uma outra opção, é uma outra temática que também, como qualquer sequência, como qualquer temática social, ela está imbricada, né? Mas isso não quer dizer que toda feminista ela é homossexual ou que não seja, mas são questões diferenciadas. Nossa atualidade mostra vários ganhos para essa questão feminista, mas ainda há muito a ser feito. Infelizmente, nós não podemos negar que é uma questão muito discutida academicamente ou nas grandes instâncias, em que os agentes eles buscam políticas públicas para resoluções de problemas também recorrentes. Mas, infelizmente, essas discussões nas camadas populares ou do cidadão comum, ela muitas vezes está ilhada, ela não chega de uma forma que todos os cidadãos tenham como ter acesso a essas questões, a desenvolver trabalhos, a desenvolver consciências, eu não sei se eu posso dizer assim, mas que se conscientize de que a questão feminista, ela é de fato real, ela é recorrente e ela precisa ser transformada, vamos dizer, dessa forma, num par, né? Em que homens e mulheres tenham direitos iguais na nossa sociedade.